Oi gente, Gio aqui, esse é mais um corte do Pode Fortalecer, o seu podcast favorito. Então já sabe, né? Se inscreve no nosso canal de cortes e também no canal oficial. Um beijo! Depois que o aluno entende a estrutura da redação, porque é o que eu falo, o aluno associa muito a redação com português. Só redação português acabou, não é só isso. Ainda mais se é do Enem. Então são 5 competências. Eu falo, cara, você odeia português? Eu também odiava. Tamo junto. Realmente não gostava. Juro, ninguém acredita. Eu não gostava. Achava chato que ela tinha aquelas coisas. Eu falava, não tem jeito, redação era um terror. Aí eu falei, cara, são 5 competências. Vamos entender primeiro 4 delas, que isso já te garante 800 pontos. E aí é muito difícil pegar um aluno que vai tirar 0 realmente na competência 1. Porque aí é um aluno que realmente não consegue escrever um raciocínio ali e tal. Então é muito difícil encontrar desse jeito. Ainda mais porque eu trabalho com alunos que estão na internet. Então, querendo ou não, eles já têm uma condição até de pelo menos ter acesso à internet. Então é muito raro pegar um aluno que esteja ali no nível, por exemplo, 1 da competência 1, que é tirar 40 pontos. É muito raro. Então quando o aluno ele começa a realmente entender as 4 competências, e aí vamos supor, garante 200 em cada uma delas, tem 800. Aí pega a competência 1. Essa é a pior para todos. E é a pior até para os corretores. Porque tem coisas que eles vão se desentender. Às vezes a gente também tem na plataforma uma discordância entre os corretores e a língua portuguesa ela permite isso. Então é um pouco complicado. Mas isso para um nível assim, dúvida do 1000. É dúvida do 1000? Aí entra debate. Os corretores começam a decidir se vai ser o 1000 ou não. Mas sem dúvidas eu diria que quando o aluno entende a estrutura e ele aprende a redação muito mais rápido estudando dessa forma que a gente passa, com a estrutura, com o modelo, então pegou isso, aí vai pegar a competência 1, que é a norma padrão da língua portuguesa. É difícil para todo mundo, é a língua mais difícil, entendeu? Assim, eu tô fazendo faculdade, é muita regrinha, é muita coisinha, mas... Ela faz letras também. É. Faço. Sou amiga de letras. Então, assim, vai pegar... Mas, assim, a maioria dos alunos ali ficam 120, 160... O 200 na competência 1 é mais difícil. E eu noto que os corretores... Outro dia eu fiz uma série de lives com corretores. E eu falei assim, gente, essas lives não vão ficar salvas. Eu quero que vocês joguem mesmo a real. Chamei corretores do Enem para participarem comigo, são corretores da plataforma. Pode falar a verdade, não vou deixar salvo. Mas os corretores às vezes têm receio de dar 1000. Porque ele sabe que ele pode ter deixado passar um errinho. Olha. E aí, ele, não vou dar 1000 aqui não, vou tirar um ponto na competência. Vou segurar a minha nota máxima. E eu ainda perguntei, você acha que... Eu perguntando pro corretor assim, deixa eu te ferrar um pouquinho. Você acha que existe um receio de dar 1000? Aí todos eles falaram a mesma coisa. Porque eles assistiram as aulas, as lives anteriores, né? Ficar, não é que seja um receio, mas assim, quando vem um mais assim, é um receio, né, gente? Vamos combinar. Eu entendo, por quê? Porque quando o aluno tira 1000... Você pode ser chamado pra saber por que você deu 1000. Ver se não tem alguma coisa Só ali. até notícia, né? Olha, aluno tirou 1000, que é raro. Exato. E tem que tirar 1000 2 vezes, né? São 2 corretores. Pra você tirar... Tem muita nota quebrada, 980. Sim. O Enem só desconta pontos de 40 e 40 pontos. Então, quando você tira 980, é porque um tirou e o outro deu 1000. Aquela coisa. Olha. Eu, quando tirei meus 960, eu perdi 20 na primeira e 20 na última. Então, posso ter tirado 1000 por um, ou cada corretor tirou de uma competência diferente. Eu fiquei muito brava de ter perdido na 5, que é da proposta de intervenção. Você tá por dentro das competências do Enem? Não, meu foco não tô, é. já. Por favor, Então, Pode explicar. 5 competências. Vamos lá. Competência 1, norma padrão da língua portuguesa, né? A grande vilã... É o calcanhar de Aquiles. Exatamente. A grande vilã das notas 1000 que poderiam ter sido alcançadas. Mas assim, ainda assim, pode tirar 1000, mesmo que você cometa até 2 desvios e um erro de estrutura sintática. Olha. É que tem redação nota 1000 que passa mais do que isso, e tem redação que a gente não encontra e não tirou 1000, né? Vamos conversar, é sobre isso. Competência 1 é isso. Competência 2 é dividida em 3 partes. Primeiro, tipo textual exigido, que é o dissertativo argumentativo. Segundo, compreensão total do tema. E depois vem o repertório sociocultural, que é aquilo que eu estava falando no início do podcast, que tem que usar uma área do conhecimento reconhecida pela banca. Você tem que usar, por exemplo, um filme, uma série, um livro, um desenho. Pode ser um desenho animado. Minha menina já tirou 1000 usando Peppa Pig no tema publicidade infantil. Foi muito interessante. O tema foi publicidade infantil em questão no Brasil. Ela usou que, antigamente, crianças que imitavam sons de porcos eram consideradas mal educadas, mas que com o desenho Peppa Pig foi se naturalizando. Então ela usou
um Interessante. desenho para fazer essa contextualização. E é isso que o Enem espera, que você use pelo menos uma área que tenha relação, pertinência ao tema e que tenha uso produtivo, que está bem contextualizado, né? Mas a competência 2, que avalia o tema, a parte mais importante é a compreensão total do tema. Porque se você tangencia o tema ou foge do tema, fugiu do tema zera tudo. É um dos fatores que levam a nota 0. Então, por que eu estou dizendo isso? Você pode zerar a competência 1 e tirar 200 em todas as outras, por exemplo. A competência 2 é a única que você não pode zerar sozinha. Porque se você zerou a competência 2, significa que você fugiu do tema. Se você tangencia a competência 2, você é penalizado em outras competências também. Na 3 e na 5. É a mais perigosa, então, né? É. Mas é fácil depois que você entende. Entendi. O que mais pega os alunos é a questão do repertório sociocultural. Por isso que eu fiz o Redação em Movimento. Depois que eu entendi que os alunos estavam muito bem, que tem relação com a sua pergunta. Falei, pô, os alunos estão muito bem. Ele já entende que, tipo assim, ou ele vai estudar muito gramática pra tentar tirar o 1000, ou ele vai aceitar que ele vai tirar 160 ali, 120. Mas o que vai pegar ele? Repertório sociocultural. Aí eu falei, pô, tá faltando algo de repertório sociocultural no meu canal. Mas eu não queria fazer algo dentro do estúdio normal, como todas as minhas aulas de estrutura. Aí que eu tive essa ideia de fazer o Redação em Movimento. Precisava de uma oportunidade. Mas conheça com cash. E quando ele vem, vai. Aí eu falei assim, cara, agora é. E aí eu falei, pô, se o aluno tem medo do repertório sociocultural, eu vou fazer isso ficar mais interessante, né? Aí tem essa questão também de, pô, o tema pode ser específico. Aí eu peguei os eixos temáticos, ao invés de ficar, pô, chutando qual tema vai cair, eu peguei de uma forma ampla, né? E dividi por eixo temático. Aí a competência 3 é projeto de texto, nada mais é do que a estrutura da redação. Se você for ler o material dos corretores do Enem, você vai ver muito sobre autoria, organização textual, texto com direção, sem direção, essas coisas. Mas isso na prática é aquela coisa. Que é a competência 3 na teoria e na prática. Na prática é o passo a passo que eu passo. Começa assim, depois assim, depois assim. Não é que seja o único, mas é o que mais dá certo. Porque eu leio, analiso, comparo todas as redações nota 1000 que já foram disponibilizadas na internet todos os anos. Inclusive eu comparo o número de períodos por parágrafo, o número de linhas. Trazer o que elas têm em comum. Do básico, assim, nunca estudou redação. Cara, primeiro você vai entender o quê? Faça de 5 a 7 linhas na introdução, sabe? 7 linhas mais ou menos para cada desenvolvimento, umas 9 linhas para conclusão. O cara tá começando leve, entendeu? Tô nem falando o que ele tem que fazer. É leve, tô falando de número de linhas, número de períodos. Vamos começar assim. Ah, mas com base em quê? Vozes da cabeça? Não. Leio, analiso, comparo todas as Vozes redações. da cabeça.